Lançado aqui no Brasil em 2016, o Fiat Mobi é um dos carros mais baratos que você pode comprar hoje em dia. E o modelo praticamente não teve atualizações em sua vida. E aí eu te faço uma pergunta, vale a pena comprar um carro como esse em 2023? E como tudo na vida, a resposta é... depende. Depende do que você considera num carro. Então, fique até o final que eu te conto todos os detalhes sobre esse carro. Eu gosto bastante aqui do visual do Fiat Mobi, e pra mim ele sempre pareceu um Stormtrooper, sabe, do Star Wars, graças a essa carinha, principalmente aqui na carroceria branca. Por outro lado, o Mobi carece de mudanças, o seu visual é o mesmo desde o lançamento, então ele já tá ficando com um visual meio ultrapassado. E se tem uma coisa que a Fiat poderia melhorar aqui no Mobi, é nos seus faróis e a sua iluminação. Isso porque o Mobi ele conta com um farol até que bem grandão, mas infelizmente ele tem apenas uma parábola simples de farol. Ou seja, no mesmo foco a gente tem uma lâmpada que joga a luz tanto para o facho do farol alto como do facho do farol baixo. E isso não é tão bom para a iluminação como o farol de parábola dupla. Infelizmente também, esse carro aqui ele não tem farol de milha. E na estrada, a iluminação desse carro não é das melhores. Por outro lado, o Mobi tem uma outra qualidade, que é de varar lombadas e valetas sem preocupação. Ele é praticamente um SUV. Isso porque a frente dele é minúscula, pode observar, o balanço dele é bem pequeno. E o carro ele tem uma boa altura em relação ao solo. E as molduras das caixas de rodas deixam o visual mais parrudo, o que também combinou com o estilo mais aventureiro do Mobi. E um detalhe curioso, o segmento de carros subcompactos aqui no Brasil é bem restrito. E o único concorrente aqui do Mobi, diretamente, é o Kwid. E ambos sempre ficam brigando para ver qual que é o carro mais barato do mercado. Falando aqui sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui ele é calçado com rodas de ferro Aro 14. E uma curiosidade, você já reparou que não existe mais modelos nacionais com rodas Aro 13? Pois é, essa medida praticamente sumiu do mercado nacional. Já a medida do pneu desse carro aqui é um 75/65 Aro 14, que eu acho extremamente adequada para um carro com essa proposta. E o bacana é que uma medida como essa gera uma boa estabilidade e até um bom conforto a rodar. Eu acho que a Fiat deveria melhorar um pouquinho a construção de seus carros. Isso porque o Mobi ele tem vãos de carroceria bem grandes, o que não é tão legal assim. E se a gente for ver aqui os arremates da janela, eles são daquele modelo mais simples e barato que existem e deixam a coluna B com aspecto bem pobre. Tanto o finado Up quanto o Kwid tem soluções bem mais refinadas nesse quesito. Mas por outro lado, a Fiat gosta de mostrar que está num carro bem robusto. Por isso, as portas elas são bem pesadas, tanto para abrir como para fechar, e a batidinha de porta, apesar de ser suave, ela tem um quê de brutalidade. Quando o Up foi lançado aqui no Brasil, a Volkswagen disse que não poderia ser utilizada uma tampa de vidro. E a desculpa dela foi que, por uma questão de segurança, a tampa de vidro não seria muito bem aceita aqui no Brasil. Pois bem, a Fiat olhou para aquilo e falou: "Ah, meu amigo, aqui é Brasil, e aqui quem manda sou eu", e por isso que o Mobi nasceu aqui com uma tampa de vidro. Ela fez justamente isso para cutucar a Volkswagen. Mas logo de cara, isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que realmente o visual fica muito bonito e bastante interessante. Principalmente aqui pela união das lanternas com a vigia traseira. Olhando rapidamente, ele parece um kei car japonês, e particularmente eu acho isso muito legal. Mas se por um lado a tampa de vidro é estilosa, por outro lado ela não é tão prática assim. Você é obrigado, por exemplo, imagina que tem um objeto pesado aqui no chão. Olha o quanto você tem que erguer para conseguir colocar aqui no Mobi. Fora que o acesso ele é bem pequeno. Então, em questão de porta-malas, além do porta-malas ser pequeno, que são apenas 235 litros, o acesso dele é bem ruim. E outro lado negativo aqui do porta-malas do Mobi é seu acabamento, onde ele é extremamente simples. Se a gente olhar aqui, o Mobi não tem nenhuma forração interna, somente o carpete lá embaixo, onde você consegue acessar o step. E essa impressão é reforçada, por exemplo, aqui no tampão, onde ele também é muito simples. Observe a finura aqui desse plástico. E ó, ele é leve, molezinho, ele é preso apenas por um ganchinho e por outro lado, ó, por ele ser frágil, ele já quebrou. E esse carro tem apenas 10.000 km. E além disso, outro ponto negativo aqui da tampa de vidro é que para você abaixar aqui ela, você não tem nenhum ganchinho, nada. E o vidro, ele esquenta bastante. Então se você pegar ele num dia quente, você pode queimar sua mão. O lado bom é que o Mobi, ele rebate o banco muito fácil. Você só precisa puxar essa alavanquinha aqui e aquela alavanquinha do outro lado que o banco rebate. Chegamos então aqui na motorização do Fiat Mobi, e esse carro aqui utiliza motor 1.0 Fire Evo. E aqui mora uma das principais qualidades e principais defeitos desse carro. O motor Fire, ele nasceu aqui no Brasil no ano 2000, e ele continua em linha ainda hoje, em 2023. Claro que esse motor ele recebeu várias atualizações durante seus anos. E a gente não pode negar, esse motor aqui ele já está ultrapassado.
Hoje em dia a gente tem motores 3 cilindros muito mais moderno que o Fire Evo. A própria Fiat conta com o motor 1.0 Firefly na sua linha de motores. Mas a Fiat mantém esse motor em linha por um motivo, pela sua baixa manutenção. E digo mais, um motor Fire como esse é um dos motores mais baratos de se manter aqui no Brasil hoje em dia, principalmente num carro 0 km. Mas infelizmente, essa baixa manutenção cobra seu preço no desempenho. E esse motor aqui, a gente vai ver, ele não é tão potente assim. O carro ele conta com 74 cavalos no álcool e 71 na gasolina. Já seu torque máximo é de 9,7 kgfm de torque no álcool e 9,3 na gasolina. Esses números tímidos também são refletidos no dia a dia, onde na cidade ele até que vai bem. Mas é só pegar uma subida um pouquinho mais íngreme, é só você ter esse carro carregado que ele vai chorar bastante. E na estrada isso também acontece. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Fiat Mobi. E olha, aqui dentro, pelo menos aqui na visão do motorista, por dentro o Mobi não parece tão pequenininho como ele aparenta ser por fora e do banco traseiro. E eu acho que o principal motivo disso é que ele deriva do Uno, e o Uno não era tão pequenininho assim. Essa aqui é minha visão como primeira pessoa. A visibilidade para frente ela é boa, mas poderia ser melhor. As colunas elas são muito grossas e atrapalha bastante o dirigir, principalmente na estrada. Tanto desse lado aqui e principalmente daquele lado lá. E para trás também a visibilidade não é das melhores. E se você olhar com a cabeça, a situação não ajuda. Isso porque o Mobi tem janelas muito pequenas, o que causa muito ponto cego e atrapalha bastante no trânsito. E isso não é legal. Mas em compensação, os retrovisores eles têm um tamanho muito bom e tem muita visão. Vindo aqui para o lado esquerdo do painel, então aqui a gente tem espaço para um Twitter, o que é legal. Aqui a gente tem o retrovisor, ele não é elétrico, é do manual, tanto aqui do motorista como do passageiro. E o bacana é que o painel ele brinca bastante com as texturas para disfarçar aqui a simplicidade do projeto. Então aqui a gente tem uma textura, aqui a gente tem outra textura, aqui a gente já tem uma outra textura e aqui também uma outra textura. Se a gente observar, um plástico liso, um plástico rugoso, um plástico meio tecnológico e aqui um plástico quadradinho. São 4 texturas numa parte muito pequena do painel. E essa diversidade de texturas também se repetem aqui na porta. A porta por si só tem um desenho simples, deixa eu abrir ela aqui. E ela é muito pequena mesmo. Aqui a gente tem os comandos do vidro elétrico, eles não têm os comandos do vidro elétrico traseiro, lá atrás é na manivela. Uma coisa que eu gostei bastante desse carro é que aqui ele tem um grande porta-objetos, o que é bom. Infelizmente o modelo não tem ajuste aqui de altura no cinto, mas praticamente todos os carros populares não tem isso. O painel de instrumentos do Mobi é bem simples, mas pelo menos aqui tem marcador de RPM, coisa que o novo Citroën C3 não tem. Aqui o velocímetro e dentro do velocímetro a gente tem algumas informações, como por exemplo aqui o marcador de combustível e aqui o marcador da temperatura do motor. E aqui um computador de bordo simples. Você altera aqui o computador de bordo através desse botãozinho aqui. O volante eu acho ele bonito apesar da sua simplicidade e ele tem um bom tamanho. A direção eu achei um pouquinho pesada para um carro 2022. Vindo aqui para a parte central do painel, a gente tem um espaço para o rádio e onde também seria uma multimídia. O bacana é que você consegue colocar uma multimídia facilmente e algumas versões do Mobi também tem. Mais para baixo aqui a gente tem alguns botõezinhos bem interessantes. Então aqui é o menu para você controlar ali o computador de bordo também e algumas outras informações. Aqui também faz parte desse menu, o pisca-alerta e o desembaçador traseiro. E aqui 2 botões sem funções. Mais para baixo que a gente tem os comandos do ar-condicionado, o mesmo do Uno, e o bom é que eles são muito fáceis de operar. E como praxe, em todo carro barato, o ar-condicionado faz barulho, para você não esquecer da sua origem humilde. Mais para baixo aqui a gente não tem nada, aqui uma tomadinha 12 volts, aqui 2 porta-copos de tamanho bem pequeno, e aqui a alavanca de câmbio da Fiat, onde ela é meio molenga e que tem os engates bem longos, mas bastante leves. Continuando por aqui, a gente tem um console central bem simples, e ali atrás a gente tem um outro porta-copos e aqui um outro porta-objetos bem pequeno. E o porta-luvas, por incrível que pareça, tem um bom tamanho. Se tem uma coisa que eu gostei aqui do Mobi, foram os bancos. Eles são bons, tem um bom apoio aqui para as coxas, eles são um pouco estreitos, poderiam ser um pouquinho mais largos, mas tudo bem. Mas ó, não me incomoda aqui o apoio de cabeça fixo, e eu fico muito bem aqui nele. E aliás, uma coisa que faz falta ao dirigir é aqui um apoio melhor para o pé esquerdo. Onde você está no trânsito aqui, você não tem um lugar para apoiar ele. Vindo aqui para a parte superior do painel, a gente tem uma luz bem simplesinha e ela vem diretamente dos anos 2000. Essa lâmpada é a mesma utilizada pela Fiat há muito tempo, o que dá um certo ar de nostalgia. Por incrível que pareça, uma coisa que eu me surpreendi aqui no Mobi foi no espaço traseiro. Eu pensei que seria bem mais apertado aqui atrás. Eu tenho 1,70 de altura e o banco dianteiro está regulado para uma pessoa também de 1,70. Está regulado para mim. Eu sentado aqui numa posição correta, me sobra aqui 5 dedos para o banco da frente. Eu acho que o Peugeot 208 tem essa mesma distância aqui para o banco da frente.
E para a cabeça, o espaço também é bom. Me sobra aqui, ó, 2, 3 dedinhos, vamos colocar assim. Infelizmente, aonde esse Mobi aperta é aqui na lateral. Eu acho que não vão 3 pessoas confortavelmente aqui no banco traseiro. Isso porque, ó, se eu vim aqui mais pro canto, as minhas costas não encaixam direito aqui no banco. E você fica completamente torto. Então, no máximo 2 pessoas vão confortavelmente aqui no Mobi. E olha, em questão de espaço, o Uno original era uma grande referência do segmento. E o Mobi poderia se inspirar um pouquinho nele. E uma outra coisa que o Mobi poderia se inspirar no Uno é aqui na visibilidade do banco traseiro. Isso porque nesse carro aqui você fica um pouquinho claustrofóbico. Observe que por causa dos bancos, ele já ocupa uma grande visão aqui. Isso acontece também quando você olha lá para frente. E para piorar, as janelas, elas são bem pequenininhas, tá vendo? Ó? O que também faz as viagens aqui atrás não serem a primeira classe que você imagina. Falando sobre a qualidade da porta aqui atrás, ela segue basicamente a mesma lá da frente. E é boa para um carro popular. Então aqui a gente também tem grande variedade de texturas, a maçaneta ela parece ser bem robusta, aqui a gente tem um bom pegador, só fica faltando mesmo aqui um porta-objetos. E como manda a lei, todos os ocupantes aqui têm o terceiro apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo. Bom pessoal, vamos então dar aqui uma volta aqui com o Fiat Mobi. Ó, se eu não conseguir arrumar na edição, já peço desculpa aí porque eu interrompi o teste na metade. Tava gravando porta-malas quando começou aqui a cair uma tromba d'água aqui onde eu tô gravando. Bom, vamos lá. Como é que dirigir o Fiat Mobi? Ele não tem um desempenho tão bom quanto o motor 3 cilindros atual. Por exemplo, o motor Firefly faz milagres no Argo e no 208. E o Fire aqui pro Mobi faz ele ficar bem xoxo, principalmente em subidas. Eu acho que eu tô meio gritando aqui no vídeo, mas é porque o isolamento acústico aqui no Mobi, pelo menos para chuva, não é dos melhores. O carro ele faz muito barulho rolando e o barulho da chuva está incomodando bastante. Então, o isolamento acústico é digno de um carro popular. Por outro lado, se desempenho realmente não é o principal ponto positivo aqui do Mobi, por outro, o fato de você poder varar a lombada sem preocupação é um lado muito positivo, ó. E você observa que a suspensão do Mobi ela é preparada aqui para enfrentar os buracos do Brasilzão. Outro lado positivo é que o carro ele tem uma boa ergonomia e dirigir ele é tarefa fácil. Todos os pedais estão bem alinhados. Aqui a alavanca de câmbio também está numa posição muito boa, o que ajuda bastante. Falando mercadologicamente sobre o Fiat Mobi, será que vale a pena comprar um carro como esse como 0 km? Para o consumidor, pessoa física, digo de cara, não vale a pena. Ele é muito próximo de valor com o Argo, e o Argo é muito mais carro, é muito mais espaçoso que esse carro aqui. Agora, para dono de empresa, frotista, Uber, ele vale muito a pena. Isso porque ele tem todos os atributos de um Fiat, ou seja, robustez, manutenção fácil, até uma certa boa dirigibilidade por um preço muito bom. O espaço eu não diria que é o principal problema dele, e sim o porta-malas. Mas pelo preço dos carros atuais, eu iria no Argo. Mas e como um carro usado, o Mobi vale a pena? Aí sim, como usado eu acho que o Mobi vale bastante a pena. Se você achar um modelo usado inteirinho, ele tem de novo uns carros com todas as características da Fiat, robusto, de certa maneira confortável. E uma outra coisa boa do Mobi é que, se por um lado esse visual que já não muda há muito tempo é ruim para o consumidor que vai comprar um carro novo, para quem vai comprar um carro usado é ótimo. A pessoa pode comprar um carro 2016, uma carinha de um carro 2023. Então pessoal, concluindo aqui com o Mobi, ele pode ser uma excelente opção de carro novo, desde que você tenha em mente que ele é um carro que não oferece tanto assim. Por um pouquinho mais de dinheiro, você já consegue ir para um Argo, onde ele vai ser mais espaçoso, mais bonito e mais atual do que um modelo como esse. Já como usado, eu acho que ele vale muito a pena. E esse carro aqui, ele é muito robusto e tenho certeza que, se bem cuidado, ele vai durar para sempre. Assim como seus antecessores, como o Uno e o Palio. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Se não fosse vocês assistindo o vídeo, compartilhando, eu não poderia filmar tanto o carro como eu filmo hoje. Então, de verdade, meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado e até a próxima.